Hello, everybody! Olá, alunos do 7º ano do Sistema Positivo de Ensino. Esta é a nossa videoaula com resolução de exercícios conforme eu prometi para vocês. Hoje iremos trabalhar com Present Continuous e também com os connectors. Nós temos aqui: Complete the conversations with the past continuous of the verbs in parentheses. Lembrando que eu tenho que trabalhar com o passado contínuo e utilizar os verbos que estão em parênteses. Na primeira, nós temos uma conversa entre a Jackie e o Matt. E vamos observar os verbos que estão em parênteses. A primeira, nós temos What Pedro at the age of 15 do? Então, lembrando que é passado, então o verbo to be será no passado. Então, Pedro eu utilizo was. What was Pedro doing at the age of 15? O que o Pedro estava fazendo com 15 anos? A próxima é He was learning how to play the guitar. Ele estava aprendendo a tocar a guitarra. Vamos observar sempre qual que é o subject para colocar o verbo to be no passado. E o verbo principal eu acrescento ing. Na próxima fala what he and his friends. He and his friends refere-se a eles. Então eu utilizo were. What were he and his friends doing when they were 17? Fazendo quando eles tinham 17 anos. Então, eu acrescentei ing no verbo do. A próxima, nós temos o subject they. Então, they were starting a band. Eles estavam iniciando uma banda, começando uma banda. Eu coloquei o verbo to be were no passado e o verbo start acrescentei ing. A próxima é where was the band performing in 2015, in 2015. The band refere-se a it, então eu utilizo o verbo to be was. Perform, coloquei ing. Então, onde a banda estava fazendo sua performance em 2015. Desculpa. A última nós temos they in a club downtown. They é o subject. O verbo to be no passado fica were. E o verbo play com ing, playing. They were playing in a club downtown. Eles estavam tocando num clube no centro da cidade. Então, vamos para o próximo. O próximo exercício fala assim. Write negative and affirmative sentence in the past continuous. Eu devo escrever frases na negativa quando eu tiver o símbolo na negativa e afirmativa quando estiver na afirmativa. Nós temos aqui, Claire wear punk clothes when I met her. Então, é a afirmativa. E lembrando que é no past continuous. Então, é uma ação contínua que estava acontecendo no passado. Então, Claire was wearing punk clothes when I met her. A Claire estava usando roupas de punk quando eu a conheci. Então, Claire, daí o verbo to be was, o verbo wear com ing. A próxima, ela tem aqui o símbolo da negative. Rita and Maria listened to grunge music this morning. Então, a frase fica Rita and Maria weren't listening to grunge music this morning. Então, a Rita e a Maria não estavam ouvindo música grunge esta manhã. A próxima nós temos Elon Musk studied at university, o símbolo negative, when he started programming. Então, Elon Musk wasn't studying at university when he started programming. Então, o Elon Musk não estava estudando na universidade quando ele começou a fazer programação. E a última, nós temos negative and affirmative. I surfed the net, write some computer code. I wasn't surfing the net. I was writing some computer code. Eu não estava navegando na internet, eu estava escrevendo códigos da computação. I was writing some computer code. Vamos continuar? O próximo exercício que eu tenho agora, eu devo colocar em prática os connectors. Eu tenho aqui a explicação novamente. Quando que eu uso and, to add another idea or example, para adicionar uma ideia ou exemplo, o but, to contrast ideas or fact, o mas, para contrastar ideias ou fatos, because, to present a cause or reason, o porquê, apresentar uma causa ou uma razão, e o so, to indicate purpose or consequence, o então, para apresentar um propósito ou uma consequência. Na letra A, nós temos low self-esteem may be the result of bullying and, but, prejudice. A baixa autoestima pode ser o resultado de bullying e
preconceito, prejudice. Então, nós temos aqui and, está dando outra ideia e exemplo. Na letra E, nós temos prejudice exists, eu vou utilizar o because ou so. Some people believe in stereotypes. O preconceito existe porque ou então algumas pessoas acreditam em estereótipos. Because, eu estou dando uma razão, uma causa. A próxima é acceptance, so, and tolerance are extremely important in a diverse world. A aceitação e a tolerância são extremamente importantes num mundo diversificado. Então, estou acrescentando outro exemplo e outra ideia. A letra D, bullying and prejudice are tough subjects, but we should talk about them anyway. O bullying e o preconceito são matérias, são temas difíceis de trabalhar, mas devemos conversar sobre eles mesmo assim. Então, o but está ali para dar um fato. A próxima nós temos ali. Brazil received immigrants from several countries because, or so, Brazilians are a diverse mix. Então, os brasileiros receberam os imigrantes de diversos países, então os brasileiros são diversificados. Aqui eu estou dando um propósito. E a letra F, Nelson Mandela was in jail for 27 years, but he never gave up on his dream of racial equality. O Nelson Mandela ficou na prisão por 27 anos, mas ele nunca desistiu dos seus sonhos da equalidade racial. Então, nós temos aqui o but, que está contrastando as ideias e os fatos. Então, estes foram os exemplos dos connectors. O próximo que nós temos aqui, novamente utilizando os connectors, mas agora eu devo acrescentar and, but, so, because, no trecho que eu tenho de uma descrição da Maria. Nós temos ali, Maria grew up in a diverse community. A Maria cresceu numa comunidade diversificada. Because she was born near the border of 3 countries. Porque ela nasceu na fronteira de 3 países. Growing up, she learned how to speak Portuguese, Spanish and Guarani. Crescendo, ela aprendeu a falar português, espanhol e Guarani. Vejam que tem o E ali para dar um outro exemplo. She had Brazilian and Paraguayan classmates at school. Ela tinha alunos brasileiros e paraguaios na escola, colegas de classe. Então, o and está conectando ali, adicionando uma informação. So, she could practice these 3 languages every day. Então, ela poderia praticar essas 3 línguas todos os dias. Então, o so aqui está indicando uma consequência. Se ela tem contato com várias línguas, ela consegue também praticar. E, finalizando ali, nós temos Her classes were very interesting, but she was not very good at history. As aulas dela eram bem interessantes, mas ela não era muito boa em história. Então, o but, neste caso, está contrastando com um fato. E nós temos o final que fala ali, She had to take extra classes so she could keep up. Ela tinha que ter aulas extras, então ela conseguiu acompanhar. Então, aqui está indicando um propósito, o so. Foram esses exemplos que a gente utilizou aqui do uso dos connectors. E vocês perceberam a importância deles numa frase. Aqui está falando um pouquinho sobre a vida da Maria. Então, a importância da gente saber quando utilizar cada um deles. E por último, nós temos aqui o can e o could. Lembrando que o can vai indicar habilidade, né? E nós temos can e could are used in different situations. O can e o could são utilizados em situações diferentes. Read the following questions and decide if they indicate ability or request. Quando é indicado habilidade, eu coloco a letra A. Quando está indicando um pedido, eu acrescento o R. Então, a primeira. Can you speak French? Você fala francês? Aqui é uma habilidade. A próxima. Can I open the window? Está fazendo um pedido. Eu posso abrir a janela? A última, could you please lend me a pen? Você poderia me emprestar uma caneta? Está fazendo um pedido. A próxima ali do quadradinho. Could you swim when you were a kid? Você poderia nadar quando você era criança? Então, é uma habilidade sua. Você conseguia nadar?
A próxima. Can I talk to you after class? Eu posso falar com você depois da aula? Isso é um pedido, um request. E a última. Could Johnny play basketball well? O Johnny conseguia jogar basquete bem? É uma habilidade. Alunos do 7º ano do Sistema Positivo de Ensino, esta foi a nossa videoaula com resolução de exercícios sobre Past Continuous, sobre Diversity and Connectors. Continue participando aqui no SP com você e conto com a presença de vocês no próximo momento. Bye bye, everybody!